Terminou hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Durante uma semana, estudantes e visitantes puderam ver novidades científicas e tecnológicas. E para dar um balanço sobre a semana e outras ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, a gente conversa ao vivo com o diretor de Promoção e Difusão da Ciência, Daniel Lavouras. Boa noite, diretor. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chegou ao fim cumprindo o desafio de estimular o interesse pela ciência, diretor? Com certeza. A gente lembra que apesar dessa semana ter sido realizada aqui no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, existe um edital, uma chamada pública para que ela seja realizada em várias outras cidades do país. O evento foi um grande sucesso, com todo o cuidado que a gente está em pandemia ainda, mas a gente teve muitos frequentadores, especialmente escolas, professores, famílias, e é uma festa. As 27 unidades vinculadas ao Ministério trouxeram muitos projetos legais, muitos estandes, seminários, palestras, foi uma festa. Esse ano, a semana teve uma série de atividades voltadas para o público mais jovem e infantil. O objetivo é despertar o interesse pela ciência o mais cedo possível. Exato. O nosso ministro Marcos Pontes, quando ele chegou, ele criou uma secretaria inteira, a Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência, liderada pela nossa secretária Cristiane Corrêa, dedicada justamente a isso, a museus, feiras de ciência, as Olimpíadas Científicas, para justamente também promover o futuro da ciência. Então o MCTI cuida do presente da ciência e a gente planta essa sementinha nas crianças, principalmente, que vão garantir o futuro, para que elas queiram ser cientistas, engenheiros, que é o que a gente precisa. E, diretor, o que o senhor acha que chamou mais a atenção desse público durante a semana? Puxa, tem muita coisa legal. A Federação Brasileira de Xadrez levou o xadrez gigante para lá, tinha um campeonato de xadrez, tinha muita coisa interativa, tinha um gerador de Van de Graaff, aquele que arrepia os cabelos, muita atividade para a criança meter a mão na massa. As Forças Armadas, tinha um helicóptero lá dentro, tinha blindados das Forças Armadas, tinha as motos da polícia, onde as crianças podiam buzinar, jogos, tinha um monte de coisa bacana. Eu não sei nem dizer, porque a gente viu tanta coisa, eu fico até com pena de não estar citando alguma coisa bem legal, mas quem foi certamente se divertiu muito, tinha praça de alimentação, porque dá para ficar o dia inteiro lá dentro. Certo. Em várias atividades, pesquisadores compartilharam aí experiências com estudantes. O objetivo foi estimular o interesse por carreiras nas áreas de ciência e tecnologia? Sem dúvida, isso é muito bacana e a gente não cansa de agradecer aos pesquisadores que emprestaram parte do seu tempo, porque eles são dedicados à pesquisa, para ir lá conversar com crianças, muitas delas muito pequenas, com brilho nos olhos, com paixão. Então, muita atividade feita para as crianças menores, né? Foram mais de 400 ônibus durante esses 8 dias, vindos das escolas de ensino fundamental e médio, e então esses pesquisadores podiam falar, ou seja, você tem a oportunidade de falar com pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisa de ponta na área de vacinas, por exemplo. Agora, diretor, uma área de destaque foi mostrar como é que vai funcionar a internet de quinta geração, a 5G. É um exemplo de como a tecnologia e a ciência transformam a vida das pessoas? Puxa, sem dúvida, e a gente do MCT acredita muito nisso, e apostamos aí no MCOM, isso é imperativo para a educação do Brasil também, que a internet chegue o mais rápido possível em todas as escolas. Bastante importante, não só o Ministério das Comunicações esteve lá, como o MEC esteve lá, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o MAPA também esteve lá, o Ministério da Agricultura e Agropecuária, mostrando coisas muito legais, porque o MCT é um ministério ferramenta, então a ciência permeia tudo, então a gente está lá na Embrapa do Ministério, a gente está nas tecnologias educacionais do MEC, então tudo depende um pouco da ciência, né? A ciência é meio que, a gente lembra dela quando a gente sente falta, o ministro sempre fala isso. Então, faltou luz, todo mundo lembra que isso é alguma coisa de ciência, né? Mas aqui a gente está usando a ciência para comunicar, por exemplo. Então, é muito legal porque a gente teve esse apoio todo dos outros ministérios, de empresas públicas e privadas, o Correio esteve lá, as Forças Armadas estiveram lá, o Sistema S esteve lá, as 27 unidades vinculadas estiveram lá, muita coisa. Foram mais de 100 estandes ao todo, com mais de 140 projetos. Nesse ano, 2 milhões e 400 mil estudantes participaram da Olimpíada Nacional de Ciências. É um sinal de que esse tema está se tornando mais atrativo, mais popular? Com certeza. Eu, como professor, essa é uma área que muito me toca. Na verdade, a gente tem mais de 20 milhões de alunos participando de todas as Olimpíadas, liderados pela Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que está debaixo do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é uma unidade vinculada ao MCTI. Essa é a maior Olimpíada do mundo. As Olimpíadas têm crescido exponencialmente no país, é fácil participar, todo mundo está nos ouvindo, que tem os filhos, os sobrinhos que não participam, é só estimular as escolas a se inscrever, é gratuito, a gente já tem 20 milhões de alunos participando, ao todo a ONC é uma super Olimpíada, uma Olimpíada que reúne 5 áreas do conhecimento, reúne física, química, biologia, astronomia e história. Essas Olimpíadas são feitas para serem simples, pensando em alunos em vulnerabilidades sociais
E a gente tem mais de 60 Olimpíadas. A gente tem Olimpíadas tradicionais, tipo biologia, física, química, informática, mas nós temos Olimpíadas encantadoras em outras áreas, como astronomia, como inteligência artificial, como economia, como linguística. Tem a Olimpíada do Futuro, que é baseada em projetos, é muito bacana, ela gera startups. Tem a Olimpíada de Cartografia, a Olimpíada do Oceano, a Olimpíada de Satélites, todas elas desenhadas para alunos do Fundamental e Médio, principalmente. Todas desenhadas para encantar, para resgatar o brilho no olho de todos os nossos estudantes. Professores, estudantes e famílias que estão nos ouvindo, ajudem a divulgar, são gratuitos, isso é muito legal e funciona muito. E onde é que as pessoas conseguem ter acesso a quais são as Olimpíadas, quando são realizadas? Bom, hoje a gente tem a internet, é só jogar no Google Olimpíada Brasileira de Astronomia, vai achar. Quem não conseguir achar, tenta chegar nos sites do Ministério, a gente está tentando ser um hub de divulgação científica. Tem muita coisa boa feita, não só pelo Ministério, como pelas vinculadas. E tem muita entidade não governamental promovendo coisas sensacionais. A gente teve, na Semana Nacional, a premiação do projeto Caça Asteroides, que é uma iniciativa com o IASC, que é uma colaboração internacional para descobrir asteroides coordenada pela NASA. Então a gente tem pessoas da comunidade Paraisópolis que foram capazes de descobrir asteroides, índios, indígenas descobriram asteroides e estavam lá. Isso é fantástico, tudo isso. Então, tudo isso a gente está criando hubs para justamente divulgar, promover. Então, vai lá no Google, chega no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, vai achar rapidinho. E vai ter um monte de coisas legais para participar. E a adesão vem crescendo desses jovens? A adesão vem crescendo exponencialmente, né? A adesão vem crescendo exponencialmente porque isso é feito para estar na velocidade que o jovem funciona. Então, o que é tradicional não cola mais, digamos assim. A gente precisa estar na velocidade deles e fazer coisas bacanas. Quando a gente fala de Olimpíadas, por exemplo, elas são provas. E como é que eu vou ter uma prova para sensibilizar estudantes? Eu preciso ser criativo nisso. Por falar nisso, está nascendo uma Olimpíada para professores também que a gente está apoiando. A gente tem um projeto muito legal também que é o de Meninas Olímpicas. Tinha muita coisa desenhada para as meninas lá. Inclusive a melhor mulher da Olimpíada Internacional de Informática, uma brasileira de 16 anos, que foi convidada para estar especialmente na Semana Nacional. A gente teve a presença da professora Nara Bigolin, que lidera o projeto Meninas Olímpicas, principalmente para que a gente tenha mais meninas participando, principalmente nas áreas de informática. Tem algumas áreas que há uma defasagem ainda, né? E a gente está tentando equilibrar isso com uma série de iniciativas. Certo. O senhor acredita que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também despertou o interesse de empreendedores e até de futuros investidores em ideias inovadoras? Sem dúvida. O que a gente imagina quando uma criança visita a Semana Nacional, quando um jovem estudante, ou até um pesquisador, a gente vê tanta coisa diferente que o nosso cérebro dá uma mexida, né? Então tem uma caixa de ideias se mexendo aqui, então a gente vê desde a mais tenra idade a criatividade em ebulição, muita conversa legal de pesquisadores de áreas diferentes, entre jovens, entre pesquisadores, entre professores, reitores, entre os secretários. O Ministério funcionou lá durante essa semana. Então, é uma ebulição de ideias bacanas que aconteceu durante essa semana que a gente tentou promover. Agora, diretor, para a gente finalizar, que outras ações o senhor destacaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações pela promoção e popularização da ciência? Bom, eu queria lembrar, além das Olimpíadas, do projeto Caça Asteroide, tem as feiras de ciência, então relembrar aí o edital que existe para que essa Semana Nacional possa ser realizada em outros lugares do país. A gente está tentando expandir a ideia desse edital. Muitas prefeituras, muitas secretarias municipais de educação e de ciência e tecnologia não tem um exato entendimento de como participar disso, né? A gente está pensando nas cidades menores, então a gente está desenvolvendo um trabalho também para que essas cidades menores possam participar. A gente tem as Olimpíadas de amplo alcance, muito baratas, tudo via internet, é custo zero, a inscrição é absolutamente gratuita. O ministro está botando muita energia nessas coisas para que a gente possa conseguir expandir a popularização usando justamente uma rede colaborativa de pessoas que são apaixonadas pela ciência ou curiosas e simplesmente no boca a boca promovam isso. A gente precisa criar esse instinto de que a ciência é importante nas nossas crianças e conscientizar o cidadão comum da importância da ciência para enxergar a ciência como investimento e não como gasto. Bom, nós conversamos com o diretor de promoção e difusão da ciência, Daniel Lavouras. Muito obrigado pela entrevista para a Voz do Brasil. Obrigado, foi um prazer. E a